quero te explicar por que essas duas coisas juntas não precisam ser um problema. E aí, gente, tudo bem? Esse foi o vídeo mais votado por vocês lá na aba comunidade e eu quero me apresentar se você quer o de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou Rebeca, sou psicóloga clínica há 2 anos, sou psicóloga de RH e também sou cristã. E isso não precisa ser um problema desde que você tome as atitudes certas que eu quero te explicar aqui neste vídeo. Gente, é muito interessante que esse vídeo tenha sido escolhido, pois aqui no Brasil 60% da população, aproximadamente, professa o cristianismo. Então, a gente não está falando de um psicólogo aqui ou um psicólogo ali, um paciente aqui e outro paciente ali que podem ser cristãos. A gente está falando de uma maioria, estatisticamente, proporcionalmente falando. Quais são os nossos papéis e deveres como profissionais da psicologia para que a gente não faça besteiras, como muitas pessoas já fizeram, para que nosso trabalho continue sendo ético, transparente e valioso? Gente, um dos pilares da terapia, eu quero dar enfoque aqui na psicoterapia clínica, que é onde eu tenho a minha atuação maior e há mais tempo, é a neutralidade. A neutralidade nesse aspecto significa que você não vai colocar as suas crenças, a sua fé, a sua religião dentro do setting terapêutico. O setting terapêutico é um conceito bastante amplo, mas isso significa atitudes ativas, até mesmo atitudes não ativas. Como assim? Você, óbvio, não pode chegar no consultório e falar assim para o seu cliente: "Ai, o que Deus pensaria sobre isso? Ah, mas e Deus na sua vida? Que lugar que ele ocupa?" Gente, esse não é o seu papel. Esse é o papel de um terapeuta familiar da igreja, de um pastor, de um padre, enfim, mas não é o seu como psicólogo. E você precisa entender isso, porque a partir do momento que você entende isso, você vai assumir o seu papel de profissional da psicologia. Volta. Imagina você chegando no consultório de um psicólogo e você vê uma Bíblia na porta. Uma passagem bíblica, sei lá, alguma coisa. Primeiro, se você não professar o cristianismo, você vai se sentir profundamente desconfortável. Ou pelo menos estranho você vai achar. Agora imagina a situação se você chegar lá no psicólogo, você contar as suas coisas e aí ele te dá qualquer resposta de cunho religioso. Também não é legal. Então você, psicólogo, não seja a razão pela qual o seu cliente, o seu paciente foi embora do seu consultório insatisfeito com o seu trabalho e julgando tanto trabalho de outros profissionais que a gente encontra por aí, por conta desses deslizes. Seja alguém que leva a sério o nome da psicologia e todo o rigor, toda a ciência na qual ela se baseia. Algumas questões podem estar surgindo para você nesse momento. Se você é um psicólogo e cristão, você pode se perguntar: ok, mas eu nunca vou poder falar sobre a minha religião? Dentro do consultório, não. Realmente não é o lugar para você falar sobre isso. Agora, é o lugar para quem falar sobre isso? O seu cliente. E às vezes a psicoterapia, o lugar, o consultório, é o único momento, é o único lugar que ele tem para realmente mergulhar nessas questões. E gente, num país, dos dados que eu falei, onde 60% da população é cristã e as outras porcentagens também possuem as suas próprias religiões, como você imagina nunca se deparar com alguma questão religiosa dentro do consultório? É muito pretensioso da sua parte, você vai se deparar com isso e você precisa saber lidar. Agora, você acolher de forma psicológica não é você testemunhar sobre o que aconteceu na sua vida, não é você indicar que ele vá na sua igreja 3 vezes por semana, não é você ler versos da Bíblia, não é você fazer oração com esse cliente e muito menos você impor o que você acredita para ele, mas é você acolher e escutar sem julgamentos. Se você fizer isso, gente, não significa que você não vai poder, por exemplo, professar a sua fé publicamente. O que a gente é e a gente precisa assumir, a gente precisa se responsabilizar pela imagem que nós apresentamos. As pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu sou cristã. Agora eu vou chegar lá, no meu cliente, todos os atendimentos falar assim: "Ai, Jesus te ama, viu? Ó, Jesus te ama." Não, porque tá totalmente fora de contexto. Apesar de, se alguém me segue numa rede social, alguém me vê saindo da igreja, alguém em outro contexto me viu em algum lugar, postei alguma coisa, não tem nenhum problema. Porque aí é parte de quem você é. Agora, a partir do momento que você tira do seu âmbito de vida pessoal e começa a colocar na sua vida profissional, aí a coisa começa a ficar séria. Aí começa a ficar antiético, começa a desrespeitar as normas que a gente tem no exercício da psicologia e o seu trabalho pode ficar altamente descredibilizado.
Gente, estudem o máximo que puderem para vocês oferecerem o melhor atendimento quando alguma demanda religiosa vier. Escute com atenção, escute, acolha sem julgamento e sem emitir juízo de valor. Você, psicólogo, pode fazer com que o paciente reconstrua toda a relação que ele tem com essa religião sem oferecer a sua e sem confrontar as dele. Então é importante, como você acolher, você também não confrontar. Imagina, quer ver um exemplo bem clássico? Tanta gente, que fala que depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno mental é falta de Deus, por exemplo. Essa é uma ideia muito disseminada, ainda que a gente saiba que ela é mentirosa. Não é verdade que depressão e que ansiedade é falta de Deus. Mas agora, se alguém chegou até seu consultório acreditando nisso, você não vai falar, nossa, que absurdo que você acredita nisso. Você vai cuidadosamente se propor a entender qual que é a relação que essa pessoa construiu com a religião, por que aquilo é tão forte dentro dela, e você vai ensiná-la que existem tratamentos dentro da psicologia que podem tirar essa dor que diz respeito à depressão e à ansiedade e qualquer outra dor que a psicologia se propõe a estudar e solucionar. E agora eu queria falar para alguém que talvez possa ser um cliente e paciente de algum psicólogo. Gente, não aceite um psicólogo que confronta a sua religião e ao mesmo tempo que também quer impor a religião dele na sua. Isso não é psicologia. Pastor não é psicólogo, coach não é psicólogo, terapeuta familiar nem sempre é psicólogo. E se você foi procurar terapia com um psicólogo porque acredita na psicologia, você tem que saber que atendimento psicológico não é um atendimento enviesado, é um atendimento neutro, é um atendimento de soluções. Se você perceber qualquer sinal desses negativos no seu psicólogo, corra, procure outro. Existem excelentes profissionais de psicologia por aí, eu tenho certeza que você pode encontrar um comprometido com a ciência que possa te atender dentro dos moldes esperados e com a maior qualidade possível que ele consiga. E para todo mundo que está angustiado, eu não sei bem a raiz das suas angústias, mas eu li esses dias algo no Instagram do Dr. Alberto Neri, salve, Dr. Alberto Neri, e que para mim aclarou muita coisa e que para ele também, segundo ele, foi algo que acalmou os questionamentos dele. Ciência e religião, psicologia e religião, podem sempre conversar, podem sempre dialogar entre si. Porém, elas não se misturam. Não são coisas que se completam, não são coisas que se mesclam. São aspectos diferentes, distintos entre si. A religião não se propõe a estudar o mundo material. E a ciência não se propõe a explicar e a estudar o transcendente. Deixa cada uma na sua área e cada uma explicando o que se propõe a explicar, que você com certeza vai encontrar paz no seu coração e no seu ser. E gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Compartilha com alguém, aproveita já para dar uma olhadinha no vídeo do Dr. Alberto Neri, vou deixar aqui na tela em algum lugar. E gente, chama alguém para se inscrever aqui no canal que a gente está crescendo e todos os conteúdos aqui são bons para muitas pessoas. E é isso, galera, um beijo e até a próxima.